Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, mais uma vez nesta nossa temporada aqui pelo Mercado Central. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco, governador, quando a gente faz essa nossa temporada de passagem aqui, como a Thalita sempre diz, pelo coração de Belo Horizonte. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente e devia ficar mais tempo aqui no Mercado Central. Toda vez que eu venho aqui, é bom que eu aproveito para tomar um café e comer uma broa, né? Então, não é toda vez que a gente pode estar tendo essa conveniência. Bom dia, governador, é um prazer ter o senhor aqui mais uma vez, viu? Eu creio que não há objeção da nossa parte de que a gente tenha muito mais tempo aqui. Vocês também gostam, não gostam? Não tenha dúvida, governador. Aliás, para começar a gente falar aqui sobre o mercado, governador, queria lhe fazer uma pergunta, e é claro que eu vou pedir que o senhor separe o seguinte. Eu sei que o queijo de Araxá, por motivos óbvios, o senhor vai ter que dizer que ele é o melhor queijo do estado. Eu tô tirando ele como o concurso. Qual é o segundo melhor queijo do estado? O senhor tem viajado bastante, conhecido produtores, encontrado diversos produtores de várias regiões. Eu sei que eu posso estar pedindo aqui que o senhor vai desagradar um ou outro, mas qual é o segundo queijo melhor deste estado, hein? Todos os queijos de Minas são excepcionais. E a nossa Secretaria de Agricultura, através da Emater, do IMA, tem conseguido fazer um avanço extraordinário, dando oportunidade do produtor de queijo artesanal regularizar a sua situação, atendendo às normas sanitárias de maneira simples. Basta ele fazer uma sala azulejada, com acesso limitado, e isso tem feito o nosso queijo bombar. Eu estive antes de ontem em Uberaba, em Uberlândia, conversei com diversos produtores de queijo artesanal lá da região e eles têm um problema hoje. Não estão conseguindo atender a quantidade de pedidos que chega. Tudo que produz é vendido. E nós estamos falando de peça de queijo aí que é vendida por 80, por 90, por R$100, porque é queijo de altíssima qualidade. Então fico muito satisfeito, cada vez mais queijo de Minas virou sinônimo de queijo de altíssima qualidade. E isso significa o produtor rural, que geralmente é um micro produtor rural, bem remunerado, satisfeito, contratando gente. Então, isso é que nós queremos. E aonde eu tenho ido, eu tenho só visto esse tipo de situação. Então, o queijo de Minas está só avançando. E todos são bons. O de Araxá talvez um pouco melhor. Tenho certeza. Governador, a gente brincava aqui sobre a questão do queijo mais cedo, é por isso que a gente está rindo tanto aqui. É claro que a gente perguntaria isso para o senhor. Governador, a gente está no coração de Belo Horizonte, Guilherme disse que eu uso isso aí, eu uso essa expressão sempre mesmo, e num lugar que representa muito para Minas Gerais. A gente tem um pouco de Minas em cada ponto desse mercado central. E é um lugar muito querido. A gente está num período de férias, inclusive, vendo uma movimentação muito intensa, não só de mineiros, como turistas que vêm de outros estados, outros países também. Como que o governo de Minas tem recebido esses pequenos produtores que trazem o seu produto aqui para o mercado central ou para cada ponto do estado também? Como que o governo tem ajudado esses produtores e incentivado para que cada vez mais essa economia ela possa girar de uma forma correta, sendo licenciado, tendo aí o apoio do governo? Como que tem sido essa fiscalização também? Thalita, esse ponto é muito importante. O governo não precisa ajudar esse micro, pequeno produtor de queijo, de café, de cachaça, de doce. Ele tem de não atrapalhar. Ele tem de tirar a bota de chumbo. No Brasil, todo mundo que está aqui nos escutando e que trabalha todo dia calça uma bota de chumbo. 1 quilo, 2 quilos em cada pé. Quando você calça algo com esse peso, você anda muito mais devagar. E isso é aquilo que a burocracia do município, do estado, da União causa em quem trabalha. Então, o que nós temos feito aqui em Minas Gerais é simplificar. Antes, o micro, pequeno produtor rural precisava ir na administração fazendária, mostrar que ele tinha pago o imposto antecipado para pedir a nota fiscal. No nosso governo, ele passou a emitir essa nota no celular dele,
no tablet, no notebook e tem prazo para pagar. Eu confio em quem trabalha. E no Brasil, infelizmente, nas últimas décadas, passou-se a criminalizar quem trabalha. Então, nós precisamos mudar essa cultura. Nós temos avançado no queijo, como eu disse. Antes, a exigência, Thalita, era quase que fazer um mini laticínio na fazenda. A pessoa tinha de investir lá R$1 milhão para atender. Nós simplificamos, é uma sala azulejada, com tela para não entrar mosquito, inseto, aonde a entrada é permitida só quem usa touca, quem passou por um processo de higienização, mas que atende às normas sanitárias. Então, esse investimento pequeno é acessível a todo produtor de queijo. Nós estamos fazendo o mesmo com os produtores de cachaça. Precisa ter cuidados na produção da cachaça para ela não ter contaminação com algum metal, que às vezes é da caldeira, algo assim. E temos avançado muito no café. Eu falei que eu quero que café aqui em Minas seja igual vinho. Você vai no supermercado, tem vinho de todo valor, não tem? Sim. De R$30 a garrafa, de 100, de 300, de 1.000. E nós, o ano passado, lá na região de Patrocínio, que é uma das que mais produz café, tivemos produtor que conseguiu vender a sua produção por mais de R$60 mil a saca de café. Lembrando que o preço normal é coisa de 1.000. Então ele conseguiu um preço 60 vezes maior. Por quê? Porque ele produziu um café diferenciado. Então o que nós estamos fazendo é mostrar que nós temos produtos diferenciados em Minas. Ninguém produz queijo bom igual nós. E ninguém produz cachaça e café bom como nós também. E isso, para aquele consumidor que aprecia, ele vai ter acesso. Então, vários produtos hoje, como roupa, como calçado, tem coisa de maior qualidade e menor qualidade. E o que nós vamos fazer com esses produtos em Minas, que já está acontecendo, é exatamente isso. Então, o produtor fica mais bem remunerado, investe mais na propriedade dele, amplia a produção, contrata mais gente. E emprego é o que nós mais temos conseguido criar aqui. Estamos caminhando, Thalita, para... A minha meta é que em 2 anos a gente complete 1 milhão de empregos criados aqui em Minas Gerais. Eu vou aproveitar esse gancho. Nós estamos recebendo centenas de mensagens dos nossos ouvintes, Guilherme. Eu vou aproveitar também aqui e dizer aos nossos ouvintes que a gente vai tentar contemplar, viu, governador, com perguntas que eles fazem ao senhor aqui. Mas não param de chegar mensagens relacionadas à vistoria veicular em Minas Gerais. Esse projeto que foi colocado pelo governo ainda em 2021, no primeiro semestre, mas que está parado. Os empresários alegam que foram mais de R$900 milhões, com 1.100 empregos criados, mas que estão de forma hoje insustentáveis. Os empresários dizem que o prejuízo não para de chegar e eles querem saber o que falta para poder começar ou para poder liberar de fato esse projeto para que a vistoria veicular seja terceirizada no estado, que esse prejuízo seja diminuído aí o mais rápido possível. Bom, a sociedade mineira ganhou muito com um projeto de lei que nós temos de lembrar, foi aprovado recentemente. Minas Gerais foi o último estado a retirar o Detran da estrutura da Polícia Civil. Isso pode parecer uma coisa boba, mas para quem acompanha sabe que é um avanço extraordinário. Nós tínhamos policiais civis bem treinados, bem pagos, que em vez de investigar assassinato, homicídio, ficava fazendo o exame de carteira de habilitação, acompanhando alguém dentro de um carro. Não foi para isso que ele foi formado. Então era uma distorção da função. E com isso agora a Polícia Civil nossa passa a ter uma força de trabalho muito maior. Por quê? Porque esse serviço está sendo terceirizado. E essa terceirização, Thalita, está sendo feita com todo cuidado. A Secretaria de Planejamento é quem está cuidando e está definindo todas as regras para que essa transição, para que essas empresas que farão as vistorias, etc., passem a ter condição de fazer esse trabalho sem nenhum obstáculo, sem nenhum mal-entendido. Então, eu sou optante do seguinte: melhor levar 6 meses e fazer bem feito do que levar 1 mês e depois você ter de ficar consertando.
Então, o que nós temos feito é um trabalho cuidadoso para que essa vistoria seja feita da melhor forma possível. Inclusive, o que nós estamos fazendo nesse momento é reduzir exigências. As exigências anteriores eram altíssimas, o que, vamos dizer, limitava a entrada de algumas pessoas que querem trabalhar nessa área, e nós estamos reduzindo exigências, tipo, se precisava de 1.000 metros quadrados, nós reduzimos para 300 metros quadrados. Dá para o carro entrar, fazer a vistoria, etc. Então, tudo isso vai significar também melhoria para o mineiro, que vai poder contar com o maior número de pessoas para poder escolher aonde ele quer fazer. A secretária de Planejamento do Estado, Luísa Barreto, disse em uma reunião com esses empresários que esse projeto seria enviado no início dessa semana à Assembleia. Foi enviado? Vai ser enviado? Tem expectativa? Não deve ter sido, porque nós estamos, pelo que eu sei, no recesso legislativo. A Assembleia, essa semana e a próxima, está de recesso. Mas a secretária me informou que está bem avançado, está nos finalmente, e com certeza a Assembleia voltando na semana posterior à próxima, que é quando ela volta em agosto, o projeto estará lá. Nós temos o maior interesse em agilizarmos essa questão para que o mineiro fique bem atendido. Nós falamos, governador, agora há pouco sobre geração de empregos, geração de recursos e uma tentativa de desburocratizar a pressão sobre quem está no empreendimento, quem está atuando na força de trabalho em Minas Gerais. O senhor participou ativamente dessa discussão mais recente da reforma tributária, apresentando as suas posições, junto com outros governadores, prefeito de Belo Horizonte, em contrário sobre algumas questões que estavam colocadas ali. A criação do conselho, especificamente. Houve certa grita dos governadores de dizer que estavam perdendo muita coisa. A sua avaliação geral, passada a primeira fase da proposta na Câmara, é de que o projeto está bom, está ruim, precisa de aprimoramento? Qual é a posição que o senhor tem a respeito da reforma tributária até esse momento e o que precisa ser mudado? Eu venho do setor produtivo, aonde eu dediquei mais de 30 anos da minha vida. E lá, em vez de ficar administrando a empresa, eu ficava tentando entender como que eu ia pagar imposto. E acho que isso não é só o meu caso, não. Então, hoje, quem trabalha no Brasil, principalmente quem lida com uma pessoa jurídica, tem uma dificuldade gigantesca para entender, porque cada imposto tem as suas complexidades, a sua forma de apurar. Então, a reforma, nesse ponto, representa um passo muito importante, um passo pequeno, porque ela foi só aprovada. Agora ela tem que ser regulamentada. Então, ela não pode ficar criando exceções. O setor A vai pagar tanto, o outro tanto, que aí fica da forma que sempre foi. Mas ela é um passo extremamente importante para simplificar a vida de quem trabalha. Então, eu sempre fui favorável, já era quando empresário, como governador fui favorável, mas com essa ressalva que você disse, porque o estado de Minas e os outros estados, nós queremos ter voz. E eu sou da opinião o seguinte, um estado que tem 500 mil pessoas não pode ter o mesmo peso de um estado como São Paulo, que tem 40 milhões, um voto cada um. Então, que seja proporcional à população, às decisões, para que sejam mais justas, mais democráticas. Senão, alguém que tem uma participação muito pequena vai ter um voto igual a alguém que tem uma grande participação. Então, o nosso questionamento foi muito nessa linha, mas nunca contra a reforma tributária. E foi muito bom, porque nós, governadores do Sul e do Sudeste, pela primeira vez, mostramos que 56% dos brasileiros que os estados representam estão trabalhando unidos. E nós somos uma parte do Brasil que tem de ter mais peso político, porque nós sempre ficamos, devido sermos os maiores estados, lidando internamente com cada um com o seu problema. E agora nós temos trabalhado unidos. Inclusive, o próprio Mercado Central aqui viu 6 de nós vindo aqui
comermos a comida típica mineira aí há uns 40, 50 dias atrás. O senhor está satisfeito com as compensações que estão sendo discutidas para Minas Gerais? Eu já lhe fiz essa pergunta numa outra oportunidade, o senhor falava de algo em torno de 9 bilhões de reais, mas esses números já foram modificados exatamente por essa circunstância que o senhor disse, do peso dos estados e como os governadores, o governador Ronaldo Caiado tem falado muito sobre isso. Que valor Minas está chegando nesse momento de achar aceitável para que o estado receba, governador? Então, não sei se você está se referindo à questão da compensação da redução do ICMS Exatamente. sobre combustível, energia elétrica e telecomunicações. Nós julgamos que foi razoável, nós queríamos mais, mas você sabe que quando se trata de uma questão como essa, é muito difícil você ter um ressarcimento de 100%. Então é razoável. Na minha opinião, a situação financeira de Minas, que ainda é grave, deveria ter sido levada em conta. Minas é um estado hoje que ainda enfrenta dificuldades devido nós termos uma dívida gigantesca com a União, que paga um juros elevado. Então, isso deveria ter sido levado em conta. Mas não foi, mas o tratamento tem de ser igual para todos os estados, então tem hora que é aquilo, a política é a arte do possível, né? Então você nunca está no mundo ideal, você está no mundo real. Governador, vamos falar sobre Lagoa da Pampulha? O senhor se reuniu com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan, e também com a Copasa, e a companhia afirmou que vai reduzir o prazo para o fim aí do esgoto na Lagoa da Pampulha. Eu queria primeiro perguntar se o senhor de fato acredita que essa redução ou que essa despoluição vai acontecer em algum momento, que é um tema muito caro, né, para Belo Horizonte e também para a região metropolitana, para quem frequenta a Lagoa da Pampulha. E também perguntar se a Copasa de fato tem efetivo para cumprir com esse prazo. Thalita, a Copasa tem efetivo, tem condição de executar plenamente dentro do prazo mais curto. Então, no que depender e naquilo que tem dependido da Copasa, os avanços têm sido feitos. Agora, quem está nos escutando aqui precisa de entender o problema. Nós temos hoje, já reduzimos de cerca de 10 mil para 7 mil domicílios, casas, o número de ligações clandestinas. O esgoto vai diretamente para a rede pluvial, que é a rede da chuva, sem tratamento, e acaba poluindo a Lagoa da Pampulha. A Copasa não pode obrigar o dono da casa a fazer essa ligação. Quem pode multar o dono da casa é a prefeitura. Então eu deixei muito claro para o prefeito ontem que a Copasa, para fazer o serviço, a prefeitura tem de ir na frente e multar essa pessoa, notificar essa pessoa. A Copasa não tem o poder de polícia. E eu lembro que quem está fazendo esse gato é pior do que gato de energia elétrica, porque o gato de energia elétrica a pessoa só não paga. Nesse caso, a pessoa não está pagando e ainda está poluindo a Lagoa da Pampulha. Então, a prefeitura precisa criar uma força-tarefa, precisa notificar esses proprietários, vai precisar desapropriar, porque a Copasa vai precisar construir rede de esgoto em algumas comunidades aonde algumas pessoas invadiram, estão morando. Então a prefeitura vai ter de contribuir, mas o que depender da Copasa será feito. Esse é um passo importantíssimo para limpar a água da lagoa, mas não é suficiente, porque quando chove muito, nós temos bueiros levando lixo para a lagoa, levando sujeira. Então é um trabalho que demanda outras ações, mas esse do esgoto é de fundamental importância, um passo enorme nesse caminho. Do ponto de vista de recursos, especificamente da Copasa, governador, é possível que a empresa tenha todos os recursos alocados para isso, que o prazo dado pela justiça era de 5 anos, mas recurso tem. Tem, não vai faltar, tá reservado. Se a prefeitura falar, já notificamos aqui as 7 mil residências, vocês podem executar, nós vamos fazer isso num plano menor do que o que foi dito ontem lá, que é 3 anos. Então, se a prefeitura conseguir agilizar essas casas para que obedeçam à lei, nós temos condição de atender. A Copasa só executa. E quero lembrar aqui o seguinte, a Copasa vai fazer o trabalho sem cobrar nada, porque cada obra dessa aí tem um custo.
Para uma casa bem próxima da rede, pode ser R$ 500, para uma mais distante, 2.000. A Copasa vai fazer isso sem cobrar nada daquelas pessoas que não têm condição, que são uma boa parte. Então, é um trabalho gratuito e eu pedi também, o presidente da Copasa, o Guilherme, já está analisando, para que essas pessoas fiquem pagando uma tarifa menor durante aí um ano, durante 6 meses, a taxa referente ao esgoto, para dar mais uma ajuda ainda e ser menos obstáculo para essa conexão. Mas é importantíssimo, a Lagoa da Pampulha, que no passado tinha gente nadando, gente de barco lá, etc. Hoje, se você pôr a mão, tá sujeito a pegar micose. Governador, essa conversa que o senhor teve com o prefeito de Belo Horizonte sobre a fiscalização e essa parceria aí nesse trabalho junto à Copasa para conseguir diminuir a poluição na Lagoa da Pampulha, vai passar também, ou já passou em algum momento, com a Prefeitura de Contagem? Afinal de contas, também há, né, uma ligação ali da cidade com a Lagoa da Pampulha. Exato. Nós, governo do estado, com a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Contagem, estamos fazendo diversas obras, não só no sentido de beneficiar a Lagoa da Pampulha, como também você acaba quase que corrigindo, amenizando o problema de enchentes. Então temos o córrego do Ferrugem, que está recebendo lá uma obra de um grande piscinão, que acaba também servindo a Prefeitura de Contagem, esse município que muitas vezes também enfrenta problema de enchentes. Então é um trabalho conjunto, precisamos de Belo Horizonte, de Contagem, de Betim, tem afluentes de Betim também, que vão para a Pampulha, e o governo do estado coordenando. Mas os trabalhos têm caminhado, a cada mês que passa são menos casas julgando esgoto que acabam parando na Lagoa da Pampulha. Governador, queria lhe perguntar agora sobre uma questão que é econômica, mas também saber sobre o aspecto político dela. Trata-se da Assembleia Legislativa. Quando da não aprovação no primeiro momento do chamado PAF, do programa que era uma base para que o governo não sofresse mais dificuldades aqui no estado, tanto o senhor quanto o vice-governador Matheus Simões mostraram muita contrariedade com a posição adotada pelos partidos de oposição em especial na Assembleia Legislativa. Eu lhe pergunto, o senhor viu um dedo do governo federal? O senhor viu influência de alguma discussão política maior, que não seja apenas aqui do estado, para que essa proposta não tivesse sido aprovada e só depois de certo tempo outras novas negociações, inclusive a troca do secretário de governo, para que ela fosse aprovada? Primeiro eu queria frisar aqui que nós inauguramos uma nova era de relacionamento com a Assembleia Legislativa. O diálogo tem fluído, avançou muito. O presidente Tadeu Martins, que é um jovem esclarecido, dinâmico, articulado, tem feito um belo trabalho, e ele mesmo foi pego de surpresa, porque essa questão de renovar o PAF já tinha acontecido inúmeras vezes no passado, não é uma pauta de governo, é uma pauta de estado. Quem que ganha se Minas não aderir ao PAF? Ninguém, todo mundo sai perdendo. Então todos os mineiros saíram perdendo naquele dia. E com certeza tudo indica, eu não tenho provas aqui, que deve ter tido um dedo de Brasília. Me parece que governo que vai bem incomoda, pelo que eu percebo. Então, existe essa suposição, foi uma minoria, não é que nós perdemos a votação, tem que deixar isso claro aqui para o ouvinte. Alguns deputados simplesmente obstruíram para que não fosse votado. E nós tínhamos até aquela sexta-feira para ter aprovado. E como não foi aprovado até aquela sexta-feira, o estado teria de pagar 14 ou 16 bilhões de reais ao governo federal. Então, um dinheiro que não existe e que quebraria o estado. Mas o bom senso prevaleceu, primeiro por parte do Supremo, que deu uma liminar para o estado, e depois por parte dessa minoria que viu, na minha opinião, que tinha feito algo que só prejudicava o povo mineiro. O senhor fala de uma estreia, de uma nova era de relações com a Assembleia Legislativa e com o governo federal, governador? Com o governo federal nós temos mantido diálogo. É lógico que no passado nós sentimos uma abertura maior.
Quando nós solicitávamos uma audiência, aquilo você conseguia marcar para a semana que vem. Hoje, se você solicita uma audiência, talvez você consiga marcar para o mês que vem. Então, tem uma mudança e vejo que ficou mais difícil porque o número de ministérios saiu de 21 para 37. Eu gosto de resolver uma coisa com você. Agora, se eu vou na sua casa, alguém é dono da cozinha, alguém é dono do quarto, alguém é dono da sala, fica mais difícil. O bom é conversar com o dono da casa, não é? E lá no governo federal ficou desse jeito. Então, cada hora você tem de conversar com um. Você fica até perdido de tanta gente que participa das reuniões. E no passado era muito mais fácil, que aquela pessoa era o responsável por aquela área. E agora, em vez de um, tem 3, tem 4 responsáveis. Inclusive, isso tem dificultado o avanço do Acordo de Mariana, que é importantíssimo para Minas e para o Espírito Santo. O acordo estava praticamente concluído e com a mudança no governo federal, muita gente opinando, e quando tem gente demais opinando, as coisas ficam mais difíceis. Na Assembleia Legislativa, governador, há pouco menos de uma semana, assumiu o seu novo secretário de governo, Gustavo Valadares. Um parlamentar absolutamente experimentado, já com passagens pelo PSDB, está no PMN. Para a decisão de saída de Igor Eto, para a entrada de Gustavo Valadares, pesou mais o que Igor Eto não entregou exatamente ao governo, ou o que Gustavo Valadares pode entregar à Assembleia, ou que não entregou o Igor Eto à Assembleia que o senhor gostaria? Qual foi o ponto decisivo que fez o senhor fazer essa troca por um parlamentar efetivo com uma experiência na Assembleia, ao contrário do seu antigo secretário de governo? Vamos esclarecer primeiro o seguinte: a saída do secretário Igor Eto foi iniciativa dele. Ele estava cansado, se sentindo de certa maneira desgastado, porque criou-se, principalmente dentro do partido, uma noção de que ele deveria ter entregue mais. Então aquilo foi fazendo ele ficar cansado, ficar desgostoso, e num determinado momento ele falou para mim: eu quero sair, que eu já dei a minha contribuição. E eu tenho a agradecê-lo. Ele conseguiu fazer muita coisa pelo nosso governo e pelo estado, e deve voltar para o governo em breve. Tirou aí um período de férias para descansar. Eu falo que o cargo de secretário de governo talvez seja um dos mais desgastantes. Tem gente que fala que é o cargo fusível, que para não queimar o sistema elétrico todo, queima aquele cargo ali, entende? Que ele é a primeira conexão, vez que eu ouço, governador. né? E faz sentido, né? Tudo transita por ele, você concorda? Sim. Então ele é o que mais sofre desgaste. Então é o cargo fusível. E ele falou: antes que esse fusível estoure, deixa eu sair, né? E vamos colocar um fusível novo, que esse aqui já desgastou. Então eu tenho a agradecê-lo, a reconhecer o trabalho dele. Ele, vale lembrar, é uma pessoa jovem, né? 31 anos, não tinha experiência em cargo eletivo, nunca disputou uma eleição até hoje, então a dificuldade que ele enfrentou foi maior. E agora o caso do Gustavo Valadares é um caso diferente. Nós estamos falando de um deputado que já está no seu 5º mandato, que conhece a Assembleia Legislativa como poucos, o regimento interno, os colegas, que transita lá dentro melhor do que qualquer figura externa. Se alguém convive ali dentro da sua casa há 20 anos, não é um externo que vai conhecer a sua casa tão bem. Então nós estamos aí muito satisfeitos com essas primeiras semanas do Gustavo Valadares e confiantes que ele vai fazer um belíssimo trabalho, que não vai deixar pautas importantíssimas ficarem sem ser avaliadas pelos seus ex-colegas deputados estaduais. Então, na minha opinião, foi uma boa troca. O Igor saiu ganhando, que ele estava carregando um peso, ele falou que tirou 1 tonelada do ombro. E foi bom que nós também mostramos que estamos fazendo um pouco daquela política que sempre foi feita: chamar um deputado para ser secretário. É a primeira vez em 4 anos e meio que nós chamamos um deputado estadual. Nunca tínhamos chamado um federal, que foi o Bilac. Então provamos também que nós vamos fazendo aquilo que sempre, de certa maneira, foi visto com naturalidade. Governador, com o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, não se fala em outros 2 nomes além do senhor
e do governador de São Paulo, Tarcísio. Mas numa entrevista recente e exclusiva que a FM O Tempo, numa conversa comigo, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi questionado se daria ao senhor, em 2026, um apoio como o senhor deu a ele em 2022. Ele falou: Romeu Zema é um ótimo nome, mas para 2034, 2030 possivelmente, 2034, 38, quem sabe. O que aconteceu com a relação do governador Romeu Zema com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, ela não mudou nada. A última vez que eu vi o ex-presidente, Thalita, foi ainda na campanha dele, no mês de outubro ou de novembro. Tem hora que eu confundo, foi por aí. No segundo turno ainda. Não tive nenhum encontro pessoal com ele. Respeito a opinião dele, é lógico que ele tem a questão partidária dele, mas ele pode ficar tranquilo que eu não tenho nenhuma pretensão de entrar nessa disputa. O meu foco é recuperar as estradas de Minas. Inclusive, a semana passada estive ali em Moema para poder dar ordem de início a um trecho importantíssimo que está deteriorado, que precisa ser pavimentado. Temos muito o que fazer aqui em Minas, um estado arrasado, que ainda, pelo seu tamanho, demanda muita dedicação. Então, 2026 para mim está muito longe. Primeiro, nós temos de lembrar, há 5 anos atrás, eu entrei como um candidato novato, sem nenhuma pretensão. E hoje a minha pretensão é ser lembrado como um bom governador. Então, a minha dedicação será aqui aos mineiros até o último dia. Eu não tenho nenhuma outra pretensão. Se alguém me falar qual que é o seu desejo, eu falo, é voltar para Araxá e ter uma vida com mais qualidade, entende? Porque desgasta muito, é muita contrariedade, é muita exposição, mas missão dada é missão cumprida. Então, quero fazer um segundo governo melhor do que o primeiro, e vai ser, porque hoje nós temos centenas de obras em andamento, na área da saúde, na área da infraestrutura, estradas, na área da educação, escolas sendo reformadas, e há 4 anos e meio atrás eu não tinha nada, eu só tinha dívida para pagar, funcionário recebendo atrasado, prefeitura fazendo manifestação que queria receber o que tinha sido tirado deles. Então eu quero dedicar essa minha segunda gestão a fazer essas muitas entregas que os mineiros merecem. Nós estamos conversando no Café com Política com o governador Romeu Zema. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É aquele momento, governador, que o senhor já participou por diversas vezes conosco, que a gente faz perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Vamos começar. Os quadros do Partido Novo para disputa em 2024 na capital mineira. Partido Novo, muito provavelmente, só vai disputar para vereador. Marcelo Aro como candidato do campo político do governador Romeu Zema para a capital, é possível? É algo que precisa ser debatido, costurado aí com os parceiros políticos partidários. A inelegibilidade de Jair Bolsonaro, na opinião de Romeu Zema, justa? É uma decisão judicial se cumpre, eu não discuto. Aprovação do regime de recuperação fiscal, possível até o fim do ano na Assembleia? Possível e necessária, a não ser que alguém apresente uma outra alternativa. Governador Romeu Zema, do Partido Novo, foi o nosso entrevistado nessa edição especial aqui da FM O Tempo no Mercado Central. Governador, é sempre um prazer falar com o senhor, nossa conversa é sempre muito boa por aqui. Prazer foi meu.